Ana Sofia está desaparecida desde 4 de julho de 2023 e até agora nada do corpo ser encontrado. A polícia fez buscas por quase toda a Bananeira Paraíba, menos dentro dos condomínios e resorts de luxo que existem na cidade. Ana Sofia teria sido morta ou levada para outro estado ou até outro país. Mas agora, para a polícia, a investigação será encerrada. Para mim, tudo depende desse corpo ser encontrado. Por isso eu acredito que é prematuro falar que o caso está encerrado, como eles falaram. Eu não tenho defendido o Tiago. Eu tenho cobrado e questionado a investigação. Sejam bem-vindas, sou Gigi Barreto e esse é mais um Olhar Pericial. E para o desgosto de alguns, eu trago raciocínios e considerações que não agradam a todos. Ao longo desses 3 meses, eu fiz considerações, sim, baseadas no que estava público. Óbvio, eu sempre disse que haviam informações não divulgadas. É típico da polícia, é assim que se trabalha. Assim como eu disse também que nunca houve imagem nítida de que era Sofia entrando naquela casa. A polícia ela tem a convicção de que ela entrou por conta de um conjunto de indícios. Fica até o final que eu vou falar de todos eles. Nessa terça-feira agora, dia 14 de novembro, a polícia ela deu uma coletiva de imprensa sobre o caso Ana Sofia. Estavam presentes delegados, peritos, PM, corpo de bombeiro que trabalharam no caso. Eu vou trazer os pontos dessa coletiva, que para mim são os principais. O primeiro ponto, o corpo encontrado é de Tiago Fontes. Eles explicaram que Tiago tirou a própria vida por enforcamento. Ele teria se enforcado com uma corda e um cadarço da bermuda dele. No local onde eles encontraram o corpo, tinha uma cama improvisada com uma garrafa de bebida alcoólica. O corpo ele foi encontrado sentado. Isso é possível sim, a gente chama de suspensão incompleta. E o corpo ele estava sem a mandíbula. Os peritos, eles afirmaram que isso foi em decorrência de animais presentes na mata. Eu só consigo pensar em urubu. Mas assim, alguém viu esses urubus naquela área antes? O corpo, quando ele foi encontrado, ele já estava em avançado estado de decomposição. Mas os peritos, eles não conseguiram definir quanto tempo. Mesmo com esse estado avançado de decomposição, as falanges dos dedos estavam intactas. Por isso que a identificação foi feita por impressões digitais. Mas o DNA, mesmo assim, ele foi coletado para ser realizado em laboratório. Nesse caso, o tecido dos dedos recebeu algum tratamento para poder coletar as impressões. Se estava ressecado ou mumificado, o tecido ele é hidratado. Se estava saponificado, recebeu tratamento para tornar mais seco. Tem até a questão da luva cadavérica, mas isso aí, se você quiser um vídeo só sobre isso, me fala, tá? Que aí eu trago. Sobre o corpo de Tiago encontrado ali, eu não vou negar que eu pensei em execução. Seria muito conveniente se ele não tiver agido sozinho ou se Sofia tivesse sido entregue a outra pessoa. Lembra quando o Tiago sumiu? A polícia estava monitorando enquanto não saía o mandado de prisão. O mandado só saiu quando o Tiago desapareceu. Uma infeliz coincidência. Inclusive, em relação a esse mandado de prisão, nós temos o segundo ponto. Conteúdo dos celulares e computadores. O mandado de prisão só foi emitido depois que o conteúdo dos celulares, incluindo o que estava na casa do sogro dele, esse celular ele foi formatado 2 vezes, segundo o delegado, em momentos cruciais da investigação. Encontraram as seguintes pesquisas no celular formatado. Isso logo no dia do desaparecimento. Corpo em decomposição, corpo saponificado, quanto tempo o fio de cabelo mantém o DNA.
Já em um outro momento, quando a força-tarefa chegou, ele pesquisou como apagar as imagens de câmeras. Ele tinha uma extensa busca por casos de crianças mortas e com o corpo ocultado. E essas crianças também morreram por motivação sexual. E casos que ele procurava pelo nome. E isso chamou a atenção da polícia, porque nem os policiais sabem o nome de cada uma dessas crianças, de tantos casos que ele sabia. O Tiago ele fez buscas também pelo nome do delegado. Buscou saber os casos que ele investigou, questões pessoais. E aí isso aí chamou a atenção, né, da polícia. O terceiro ponto, testemunhas oculares. Várias testemunhas viram Ana Sofia uns 10 metros antes da casa de Tiago e 5 delas não viram Ana Sofia depois da casa. Ainda em relação às testemunhas, tem o fato dele ter tentado manipular e coagir testemunhas a não relatarem o que viram. O delegado falou, inclusive, que Tiago coagiu testemunhas na frente dele lá na delegacia. Mas olha só, isso não seria motivo para prisão em flagrante? E não sou só eu que penso assim. O famoso Dr. Roberto Guastelli, que eu tenho grande apreço, ele colocou em sua publicação no Instagram, o que eu pedi autorização, tá? Obviamente. Ele colocou assim, leia aí. É estranho porque a autoridade policial não decretou prisão em flagrante dele no momento que ele coagiu uma testemunha na delegacia? Fica a pergunta. E o quarto ponto, ninguém dentro da casa sabia quem entrou na casa. Alguém entrou e ninguém saberia quem era? Nem a filha, nem a babá, nem o Tiago. Como que ninguém sabia quem entrou? Concordo que é no mínimo estranho mesmo. Eu pensaria aí que a filha ou a babá estariam escondendo algo ou sabiam de algo. E aí vem o quinto ponto. Ninguém da família está envolvido. O delegado, ele afirmou que ninguém da família estava envolvido com o caso. A filha e a esposa teriam sido manipuladas por Tiago, assim como a babá também. O sexto ponto são das imagens da câmera. Como eu disse sempre aqui, não há imagem nítida da Ana Sofia entrando. E ficou claro isso na coletiva. Então foi baseado realmente no cálculo de velocidade da caminhada de Ana Sofia e a altura do vulto que entra na casa, que eles afirmaram que se trata de Ana Sofia. Cada um tem uma convicção. Pericialmente, eu não afirmaria que se trata de Ana Sofia. Mas, com todos os elementos coincidentes, a equipe investigativa teve convicção de que se trata de Ana Sofia realmente. Isso também se no laudo estiver lá dito que é Ana Sofia. Agora, isso seria o suficiente para um tribunal de júri condenar? Não sabemos. Por isso que eu sempre bati na tecla da necessidade de provas e não somente em um corpo de indícios. Porque cada jurado pode julgar fraco ou forte. O sétimo ponto, comportamentos diferentes do habitual. No dia do desaparecimento, Tiago limpou a garagem toda, tirou coisas de lá, estacionou o carro de ré, coisas que ele não tinha hábito. Assim como o percurso que ele fez na ida e na volta, que deu a ele aí um lapso temporal e geográfico para agir, ocultar o corpo. No oitavo ponto, a ausência de vestígios. Sim, nenhum vestígio dentro da casa e no carro foi encontrado. A polícia e a perícia reviraram tudo. Não encontraram nenhum fio de cabelo de Sofia, nem sangue, nem DNA dentro da casa e do carro. Sem vestígio algum. O nono ponto. Para a polícia, Tiago matou Sofia. Diante de todos esses elementos que eu trouxe para vocês, a polícia afirma que Tiago matou sim Ana Sofia e que a motivação teria sido sexual, inclusive por conta das buscas, né, dos casos que ele fez lá no celular formatado. E também porque ele falou para o delegado, do nada, assim, eu tô com problema de impotência e tô falando porque vocês estão pensando que sou eu. E o motivo só poderia ser esse. Então a polícia achou aí muito estranho também, tá? Agora a polícia também falou que existem aí outros elementos
que não podem ser revelados agora, que ainda estão sendo periciados e investigados. Não vou dizer que fiquei surpresa com a convicção, tá? Mas antes de vocês me xingarem, eu não sou a única. Dr. Roberto Guastelli colocou na postagem dele também que ficou surpreso com essa convicção. Mas o delegado ele foi muito categórico e afirmou diversas vezes que a polícia não está produzindo o culpado, mas Tiago é o assassino porque é ele. E para provar essa convicção deles, veio o 10º ponto, onde Sofia está enterrada. Como o Tiago citou, a probabilidade do corpo estar perto do local de morte dele é muito alta. Eu falei isso no vídeo anterior. Se ele é o assassino, se ele se suicidou, ele se matou perto de onde o corpo está. Essa é a linha de raciocínio da polícia também. Mas e se não encontrarem o corpo? O caso continuará solucionado? Para mim, tudo depende desse corpo ser encontrado. Por isso eu acredito que é prematuro falar que o caso está encerrado, como eles falaram. Eu não tenho defendido o Tiago. Eu tenho cobrado e questionado a investigação. Se você está satisfeita com o andamento da coisa, ótimo. Só que eu não estou. Se você acha que os elementos que a polícia possui já são suficientes para acusar Tiago, ótimo. O fato de eu não concordar que esses elementos são suficientes não tira a hipótese de ser ele. Ou dele ter algum envolvimento com isso, que é o que realmente eu acredito. Que ele está envolvido, mas que não tem só ele nessa história. Para mim, ele pode ser apenas uma ponta desse caso. E com a morte dele, o caso será esquecido e nada mais investigado. O que podemos fazer para isso não ocorrer? Cobrar. Mas para cobrarmos, temos que entender o mínimo sobre essa investigação. Aqui tem vários vídeos do caso na playlist Olhar Pericial. Aproveita aí os vídeos, assista e até o próximo vídeo.